boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Agora são 2 horas em ponto e nós estamos dando início ao programa de entrevistas APRASC nas eleições 2022. A APRASC, como legítima e maior entidade representativa dos praças, policiais e bombeiros militares da ativa e da reserva, com 16 mil associados e também, por isso é a maior da América Latina, né? Está abrindo então esse canal de comunicação para todos os candidatos ao governo do estado, ao Senado, à Câmara dos Deputados e também à Assembleia Legislativa. Um espaço importante para que cada candidato apresente aqui suas propostas para a área da segurança pública. Também uma oportunidade para que os nossos associados acompanhem essas entrevistas que têm o foco nos assuntos de interesse da categoria. O programa é transmitido ao vivo pela Rádio Web e também pela nossa TV através do Facebook/APRASC. Estamos recebendo hoje aqui, então, 3 candidatos a deputado estadual, começando aqui pela nossa ordem de sorteio que já fizemos, Subtenente Oliveira, do Patriota, também Sargento Nobre, do Patriota, Sargento Amaury Soares, do PSOL. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu vou falar aqui das regras, para todos que estão nos assistindo também entenderem. Então, assim, cada candidato terá 5 minutos para fazer a sua apresentação, conforme a ordem que a gente já fez aqui no início do programa. Serão depois 3 perguntas, uma pergunta comum para os 3 candidatos e 3 perguntas diferentes, todas formuladas pela APRASC na área da segurança pública e com foco, como eu falei, nas demandas dos praças. As perguntas vão ser sorteadas aqui nesse pote, né, e serão intercaladas conforme essa ordem de sorteio que a gente já fez inicialmente aí. E no final, cada um também terá 5 minutos para suas considerações finais. Cada resposta também 5 minutos para cada um, o que totaliza um tempo de 30 minutos para cada candidato. Tá bem? No vídeo vai ser colocado um cronômetro aqui, que vocês vão poder acompanhar o tempo de cada um. Quando faltar 1 minuto, a gente vai estar avisando os senhores. Então, muito obrigada pela presença de todos. E a gente começa, então, vamos começar com o Subtenente Oliveira, que vai ter 5 minutos para sua apresentação. Vamos aguardar só o cronômetro aqui para dar início. Pode começar. Já está valendo? Sim. Boa tarde a todos, né? Bom, Subtenente Oliveira, natural de Tubarão. Vou falar do porquê dessa, vamos dizer assim, aventura política, porque na verdade é a primeira vez, é o primeiro, vamos dizer assim, primeira oportunidade ou intenção de se candidatar. Bom, até 2018 eu era um ser apolítico, igual a maioria dos brasileiros. Um ser apolítico, às vezes de folga nas eleições, ia para outra cidade, justificava voto. Aonde está o erro? Pessoa de bem, os brasileiros não devem repetir isso. Foi um erro meu no passado. Então, em 2018, quando eu percebi, né, nosso governador, atual governador, trabalhei com ele, olhei, não acredito. Ele não é bolsonarista. Ele não, aquilo dali me indignou. Ele está enganando. Ele não é. E aquela indignação me tornou o quê? Eu me tornei um ativista político. Mas eu ainda estava na ativa, então eu ficava nos bastidores. As manifestações e tal, eu não aparecia, mas auxiliava, ajudava. Virei um ativista político. E participei de algumas manifestações. Em 2021 consegui ir para a reserva, averbando os tempos, né, de infância. Então, eu aliei essa reserva ao ativismo político em si. Comecei realmente, fui para Brasília ano passado, a gente organizou um grupo lá em Tubarão, a gente foi para Brasília. As manifestações na cidade, a gente começou a organizar, subir em caminhão, eu já estava mais ativo, eu já poderia aparecer porque eu estava na reserva, então eu virei um ativista político. E até então não tinha nada de político, vou ser político. E decidi também, em novembro, a gente participar o projeto da Linear, a gente a favor da Linear, a gente batalhou, saímos 3 vezes lá do sul com os ônibus, viemos aqui, batalhamos pela Linear
E aquilo dali me indignou, porque a gente foi humilhado, principalmente o pessoal da reserva, a gente foi humilhado naquela situação da linear, né? Não dá, o pessoal da reserva, infelizmente a gente perdeu, eu fui ali 3 vezes, e aquilo dali me indignou. E eu estava num grupo de WhatsApp, até então ainda não tinha interesse político, eu estava num grupo de WhatsApp lá do Sul, aonde o seu Raimundo, né, até foi, eu digo brinco que foi ele que me incentivou, porque ele colocou lá no grupo assim, o subtenente tem aspiração política e tal, só que eu não estava acompanhando o grupo, e os colegas começaram a defender, não tem, e realmente eu não tinha, tanto é que eu respondi para ele, eu não tenho aspiração política, tenho indignação política, e daquele momento ali diante, assim, peraí, daí o pessoal começou a entrar no meu privado, mas tem que ir, então tá, chegou em dezembro, a gente foi procurado por vários partidos, não aceitei os partidos por achar que os partidos já de carreira, partidos fortes, eles têm seus medalhões, eu não concordo com isso. E chegou ali em janeiro, o Partido Patriota entrou em contato, um partido pequeno, sentou para conversar, gostei. Primeira coisa que eu falei para eles, sou bolsonarista. E fechou, tudo certinho. Em março desse ano, primeira vez na minha vida que eu me filiei a um partido, primeira vez que agora eu vou virar um político também. Além de ativista político, eu virei agora um candidato a deputado. E ali a gente começou. Entra aqui, senta, reunião com os partidos. Não, na convenção, ali antes da convenção a gente fez uma reunião, não aceitei alguns acordos que eles fazem, partido contra partido, partido para partido. Porque antes de mais nada eu sou um ativista, eu sempre falei, eu sou um ativista político. E essa minha indignação me tornou o quê? Agora um candidato a deputado. Já estou, vamos terminando já. Então, essa indignação me trouxe o quê? Esse embate, essa minha candidatura. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Tá certo. A senhora ainda tem um pouquinho de tempo? Não, mas deixa, senão vai se alongar mais. Tá certo, então. Vamos aí zerar o cronômetro e vamos então ao nosso segundo candidato também, pedindo para que ele faça a sua apresentação em 5 minutos. Nosso candidato Sargento Nobre do Patriota. Só aguardando aí o sinal do cronômetro para começar. Pode começar. Boa tarde a todos os irmãos de farda, Sargento Nobre, Marcelo Fernandes Nobre. Ingressei na Polícia Militar em Joinville em 1995, fiz escola em Joinville. E por que Nobre, né? Na época eu seria Marcelo 5, Fernandes 3, parece esses filmes do Rambo, né? E Nobre só existia eu, então por isso ficou Soldado Nobre, Cabo Nobre, Sargento Nobre. Já estou com 30 anos totais de Polícia Militar, atuei toda a minha carreira ali em Joinville, toda ela. Participei de vários serviços, né? Meu primeiro trabalho foi no pelotão de choque, na época ali comandado pelo Coronel Araújo Gomes, na época era tenente. De lá passei pelo paramédico, passei pelo PROERD e em 2009 fui para a Polícia Militar Rodoviária, onde estou até agora. Agora estou de licença, né? Estou afastado desde abril e permaneço na Polícia Militar Rodoviária até a minha reserva. Não pretendo retornar. Mas ali foi onde eu cresci, na Polícia Militar Rodoviária. Eu estava terminando minha faculdade de Segurança Pública, também terminando minha faculdade de Teologia, e me encantei pelo trânsito, fiz pós-graduação em trânsito, depois também fiz pós-graduação em gestão de pessoas, fiz o curso de especialização em trânsito na Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, né? Fui para São Paulo, fiquei 45 dias lá. De soldado, quando eu cheguei lá em 2009, eu sou sargento do quadro especial, eu sou o segundo sargento do quadro especial, me tornei comandante do posto em 2019, do posto 18 da rodoviária, me tornei comandante, fiquei lá até fevereiro de 2021 e só saí do comando porque eu já estava comandando 2 segundos sargentos, então eu terceiro sargento comandando 2 segundos sargentos, um já estava comandando há mais de 6 meses e um tinha sido promovido em janeiro e eu já estava comandando ele. Então, por esse motivo, não tinha mais como eu ficar no comando, né? Mas sou grato a Deus por tudo que passei lá. Casado há 24 anos, pai de 4 filhos, meu mais velho cirurgião dentista.
Todo mundo dizia que era impossível e eu falava, filho, independente de qualquer coisa, eu acredito em você, vai em frente, nós vamos conseguir. E hoje, aos 23 anos de idade, ele fez em agosto, ele já está atuando como cirurgião dentista. Aí tem mais uma menina de 19, que está procurando ser médica, a outra menina 16 e o outro meninão, 14 anos, todos estudantes. Como que surgiu essa história, né, de ingressar na política? Há 4 anos atrás ou mais, nós começamos num grupo de planejamento do plano de carreira. Então a gente começou a discutir, começamos a conversar. Eu sou sócio da Prasc desde o início da Prasc. Nunca fui de nenhuma diretoria da Prasc, nunca fui diretor da Prasc de lado nenhum, né? Estou aqui com a camiseta da Prasc porque eu sou sócio, eu acredito na Prasc. Eu até brinco assim, às vezes eu vejo algumas pessoas indignadas, eu falo assim, pessoal, diretorias passam, a Prasc fica. A Prasc fica. E a Prasc é forte, nós não podemos enfraquecer a Prasc. E ganhamos muita voz com ela. Então, a gente começou nesse grupo do plano de carreira, conversando, trocando ideias. E eu lembro que tinha várias pessoas ali, o Matheus, o Marcelo aqui de Florianópolis, o Valci de Jaraguá do Sul, o Bonin. Então, inúmeras pessoas, ia faltar a lista aqui. E a gente debatendo como que a gente podia melhorar o plano de carreira, como que a gente podia ascender mais um pouquinho na carreira, porque fomos prejudicados. Ficamos 20 anos sem carreira, ficamos 20 anos sem promoções. O pessoal entrava na polícia para se aposentar como cabo. E começamos a discutir e fomos brigando nos bastidores, briga aqui, briga ali, fala com o deputado, fala com o comando geral. Eu conversei com os 3 últimos comandos gerais, né? Conversei com os 3 últimos comandos gerais. 1 minuto. E aí fomos traçando esses apoios, né? E conseguimos o plano de carreira. Eu estava lá na Lesc no dia da aprovação do plano. Infelizmente não conseguimos o grau acima, que também era uma coisa que foi devido aos nossos companheiros, né? Que foi tirado injustamente deles. Mas eu estava lá e lutamos para que as duas coisas tivessem sucesso. E nesse grupo do plano de carreira, o pessoal falou, Nobre, por que você não sai candidato a deputado? Eu falei, pessoal, nunca foi... A minha ideia é isso. Eu sou professor de trânsito, há mais de 10 anos, já dei aula para instrutor de trânsito, diretor de autoescola, para guardas municipais, Joinville, Porto Belo, Balneário Camboriú, Palhoça, já formei vários guardas municipais no trânsito, policiais militares, escola de 2016, 2017 de Joinville. Então eu falei, não era o meu objetivo, mas aí fui orar. Bom, obrigado, candidato. A gente está aí nessa batalha. Obrigado, candidato. Vamos zerar o cronômetro novamente. Passar então para o candidato 3, conforme a ordem de sorteio aqui, o sargento Amaury Soares, do PSOL. Aguardar então o cronômetro. Começar. Pode começar. Bom, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, Nobre. Uma satisfação revê-los, né? Encontrar aqui nesse debate. Começar cumprimentando a Prasc, né, pela iniciativa de chamar todas as candidaturas, todos os candidatos e candidatas que são da associação, que fazem parte da associação, para participar dessa entrevista, né, dessa conversa aqui. Sempre muito importante e fortalece também a ideia de debate político e de representação da nossa classe, o que é uma necessidade sempre, né? Então, para falar um pouco da minha história, né, eu nasci na cidade de Imbuia, no Alto Vale do Itajaí, embora os documentos constem de Paraná, porque nós moramos 2 anos no oeste do Paraná, quando eu era bem criança ainda, né? Mas eu sou natural de Imbuia, no Alto Vale, filho de agricultores, né, agricultor e agricultora. Fui colono pobre e aprendi a trabalhar aos 7 anos de idade, né? E desde então trabalhei na roça, na época plantação de fumo, né? Em terra que, aliás, não era nossa, né? Então, inclusive, plantava meia, né? O resultado da safra era metade para o dono da terra e outra metade para quem plantava, no caso, para a nossa família. E essa vida que tive dos 7 aos 19 anos de idade, quando entrei na Polícia Militar. Na cidade de Rio do Sul, fiz a inscrição. Então, o Rio do Sul era a 2ª companhia do 6º Batalhão, em Lages. Então, entrei em Rio do Sul, fiz escola de soldado em Lages em 1986. De março a setembro de 1986. Trabalhei em Rio do Sul, né, no 2º semestre daquele ano. Em janeiro de 1987, eu vim para a Operação Veraneio, trocando com um colega que era noivo, tinha vindo antes, porque eu estava de férias em dezembro.
Eu vim no dia 7 de janeiro de 1987 para cá, para trabalhar na Operação Veraneio, ou seja, para ficar 2 meses, e acaba que estou, né, aqui na região até agora, porque fiz o concurso para cabo no 4º Batalhão em 87 e fiz o curso de cabo no 4º Batalhão de março de 87 até setembro de 87. Aí trabalhei na rodoviária, no Rita Maria, né, no terminal, trabalhei no trânsito um pouco, uns meses, mas em 88 fui trabalhar na então Companhia de Choque, que depois virou o BOP, o atual BOP. Né? Trabalhei 1 ano e pouco no BOP, né, como cabo, né, da Polícia Militar. Aí passei no CFS para o curso de sargento e fiz o curso de sargento em 89 até inverno de 90, 1 ano e meio na época, né? E depois disso fui trabalhar na penitenciária. Depois do CFS fui trabalhar na penitenciária de Florianópolis, onde fiquei por 16 anos. Trabalhei 16 anos, foi a unidade onde eu mais trabalhei, foi na penitenciária de Florianópolis, companhia de guarda, né, que cuidava, fazia a segurança externa da penitenciária de Florianópolis. Fiquei 16 anos nessa unidade, né. Nesse período, inclusive, eu fiz o curso de bacharel em Ciências Sociais, na área de Sociologia Política, né, portanto, sou bacharel em Sociologia desde essa época e, né, logo em seguida a gente teve a oportunidade de participar do processo de construção, de criação da PRASC, por conta de uma injustiça, de uma discriminação salarial, em que deu 2,5 soldos, né, para os oficiais e nada para os praças, e cadeia para os praças, né, desculpa. Teve um descontentamento muito grande e a gente passou a se organizar para protestar contra aquela discriminação. No começo de 2001, porque o 2,5 soldos é de dezembro de 2000, né? Então, no começo, primeiros meses de 2001, começou a ter reuniões e a gente começou a se organizar para protestar contra a discriminação salarial, até que em julho, alguém sugeriu criar uma associação. O nosso plano inicial, daquele grupo inicial, era só protestar contra a discriminação, contra a injustiça salarial. Então, a PRASC nasceu, foi criada no Dia do Soldado de 2001. Até então, eu era segundo sargento quando foi criada a PRASC e sou segundo sargento. Né? Eu era segundo sargento quando a PRASC foi criada e sou segundo sargento hoje na reserva. E todos os praças que estavam na ativa naquela época, todos eles foram promovidos. A maioria, mais de uma vez. Eu continuo segundo sargento, inclusive por conta da luta que a gente fez, né, em todos aqueles anos, né? Aliás, muitas punições naqueles primeiros anos, né? E depois também pelo mandato que houve, né? Eu passei para a reserva como segundo sargento, fui diplomado, deputado estadual em 2006, então passei para a reserva com proventos de segundo sargento, com 21 dias de serviço. Então, eu era segundo sargento e recebia o salário inteiro, quando nós criamos a PRASC. Hoje eu sou segundo sargento e recebo 2/3 do salário de segundo sargento. E essa é a minha remuneração. Tá bem, a gente agradece aí a apresentação inicial e nós vamos então agora à pergunta comum para todos os candidatos, iniciando, como já falei, pela nossa ordem de sorteio, começando aqui com o subtenente Oliveira. A pergunta vai ficar aqui também na tela para que vocês possam acompanhar. Então a pergunta é: Santa Catarina tem hoje os melhores índices de segurança pública do Brasil. Apesar desse excelente resultado, sabemos que há muito ainda a ser feito. Na sua percepção, quais devem ser as prioridades na segurança pública catarinense e, como deputado estadual, como poderá atuar para garantir que essas prioridades sejam atendidas? A gente vai acionar o cronômetro aqui, aí então o subtenente Oliveira vai ter seus 5 minutos para aí apresentar suas colocações. Pode começar? Bom, a prioridade da segurança pública e como a gente foi falado ali, né? A segurança pública, ela é um nível de excelência, mas isso nós temos que ver, o pessoal da reserva levou muito essa polícia nas costas, né? Como o Soares falou ali, foi manifestações, foram punições, foram gente que entrava como soldado e acabava se aposentando como soldado, mas essas pessoas trouxeram a polícia militar, o bombeiro. Quando eu falo polícia militar, eu estou incluindo o corpo de bombeiros, da onde eu sou oriundo, né? Então, eu sempre vou falar polícia militar aqui, até pelo tempo e para poder economizar a minha fala. Então, o pessoal levou, até anos passados, agora estou na reserva, levaram a polícia, né, vamos dizer assim, naquela precariedade. Hoje, né, com essa tecnologia, tudo é facilitado, facilita muito, mas eu acho que
Tá faltando uma valorização, sim, dos praças, né? Eu acho que os praças devem, sim, valorizar. Foi aprovado o plano de carreira, pode ser melhorado, e muito, né? Eu tenho um sonho dentro da segurança pública, da estadual, militar estadual, que é a carreira única, tá? Eu acho que, na minha percepção, sempre que eu vou nas rádios, sempre que eu vou em algum, que eu comento, um comandante, ele tem que passar pela base, tem que saber, tem que sofrer na pele, tem que saber, por exemplo, como o bombeiro agora falando, ficar um Natal 24 horas dentro de um quartel, para saber como, o que é ruim, o sofrimento do praça, né? No destacamento, sozinho, um policial militar, o comandante deve passar por essa situação na prática. Porque hoje nós temos o quê? Né? Essa divergência classista, entra no CFO e vai só comandar. Deve-se batalhar, vamos atrás do executivo. Claro, é difícil. Se eu chegar lá, eu vou atrás do executivo, nós vamos sentar com o pessoal da praça, que todos os praças, nós vamos tentar fazer o quê? Por que se pode fazer concurso para cabo, para sargento? Por que não pode fazer concurso interno para CFO, para tenente? Por que não? Pode sim. Eu estava olhando, eu fui pesquisar, dentro da Constituição Federal existe, né? Por exemplo, a Polícia Federal já não dá. Por quê? Existe a figura do delegado policial federal, agente policial federal. Mas na Polícia Militar, o bombeiro, como eu sempre falo, Polícia Militar, não existe a figura do oficial policial militar. Praça policial militar, isso não existe. Fui procurar, não achei. Existe lá, sim, policial militar. Comando é gerido pelo posto mais graduado, mais alto do policial militar. Então, dá para se fazer sim, tá? Dá para se fazer. Dá para trazer a segurança pública, o Estado, o militar estadual dá para trazer a segurança pública, quando eu falo dos militares, tá? Dá para trazer para 2022, 2023, dá para tirar esse atraso que nós temos, né? Nessa diferença, nesse conflito classista que só atrapalha. Então, dá para se motivar, sim. Outra coisa que eu ficava indignado na ativa, quando eu trabalhava ainda, fazer uma ronda, né? A diária militar, essa bendita diária. E aí eu, como motorista, um oficial, nós fazíamos os mesmos caminhos, o mesmo itinerário, o mesmo tempo, almoçávamos no mesmo restaurante e a diária dele era 150. O senhor tem 1 minuto? Sim, senhora. A diária dele é 150 e a minha 100. Por quê? Se é diária, não é salário, é diária. Eu não conseguia entender isso aí, me deixava aflito, tá? E tem mais. Além das 12 horas, antes eu tinha que pegar a viatura e buscar ele. Quando chegava às 8 horas da noite, isso estou falando no verão, tá? Na Operação Veraneio, às 8 horas da noite, chegava no quartel, ficava ali, limpava a viatura. Então eu trabalhava até mais, né? Do que ele. Isso eu não conseguia. Esse conflito sempre teve na minha cabeça. Por que a diária de um praça é menos do que um oficial? Não dá para entender. Ninguém come mais que ninguém. É diária, não é salário. Não vou usar o tempo, senão vai... Tá bom? O senhor tem mais uns segundos mas aí, 10 tá segundos não dá tá para falar mais nada. É muita indignação. Agradeço, então, a sua participação. Nós vamos zerar o cronômetro. O senhor quer que eu repita a pergunta? Tá bem. Então, zerar o cronômetro aí. Então, o senhor tem 5 minutos para responder sobre essa questão da segurança pública. Pode iniciar. O povo catarinense ele é reconhecido nacionalmente como trabalhador e honesto. E na segurança pública, a polícia militar não é diferente. O policial militar, ele é trabalhador, ele é honesto, ele é um guerreiro. Só que por muitos anos ele ficou esquecido e está esquecido. Eu peguei ali em 95 em diante, uma polícia difícil, trabalhei com fome, trabalhei com frio, trabalhei em excesso. Nós éramos escravos da hora extra, fazíamos, além das 40, fazíamos 80, 100, 120 horas. Né? Então, o que falta hoje para a segurança pública é dar mais valorização ao seu policial. Hoje nós temos viaturas de ponta, nós temos armamentos de ponta, nós temos uma polícia de ponta. Só que, infelizmente,
por exemplo, Joinville. Joinville, quando eu entrei, tinha 1.200 policiais. Hoje tem pouco mais de 600. Então, sobrecarrega, não tem? Cadê o policiamento ostensivo? Cadê aquele policiamento ostensivo que estava nas ruas? A gente sabe que a prevenção ao crime começa ali. Então, nós precisamos de mais efetivo para que o policial não fique sobrecarregado. Precisamos contratar mais policiais, precisamos cobrar isso dos governantes, que contratem mais policiais, e também valorizar. E a valorização, ela começa salário. Nós temos uma discrepância hoje no nosso estado aí do salário, quase 6 vezes de diferença, e isso desmotiva o policial. Isso acaba desmotivando, diferentemente se ele tem um salário compatível com aquilo que ele faz. Ele vê outros estados que o salário é muito maior, né, e ele fica desmotivado. Então nós temos que trazer essa questão salarial, também aqueles que foram para a reserva, a questão do grau acima que foi retirado injustamente. Era direito, a lei federal tirou de 2022 em diante, não para trás. Eu perdi o grau acima, mas eu não reclamo por quê? Eu tinha 2 opções: perder o grau acima ou perder a aposentadoria. Então, entre perder o grau acima e perder a aposentadoria, não tenho o que reclamar. Mas quem era de direito garantido foi tirado injustamente. A questão também, nós temos hoje o CETISP, que eu, quando comandei ali o P18, né, o posto 18 da Polícia Militar Rodoviária, nossa, eu tive CETISPs ali que faziam um serviço excelente, cobriam o serviço da ativa, né, como comandante de patrulha, comandante de guarnição, fazia o mesmo serviço. Só que, injustamente, ele ganhava 30%, ganha, né? 30% do salário do policial da ativa. Ah, mas ele já tem a aposentadoria dele. Não tem nada a ver. Eu sou professor, eu me aposentando, eu vou ter meu salário. Se eu for dar aula em outro lugar, ninguém vai falar assim, você vai ganhar menos porque você já tem a sua aposentadoria. Não, eu vou ganhar o salário referente àquele meu trabalho. Então eu vejo que o CETISP não tem nem que ganhar 30%, ele não faz 30% do serviço, ele faz um serviço integral. Então, ou o salário integral, ou pelo menos 70% do salário, mas não 30%. Ele não trabalha 30%, né? Então nós vemos assim, no passado, a gente via vários policiais, quando eu entrei na polícia, tinha vários policiais, problemas psicológicos, problemas familiares, dependência química, muitas vezes do álcool. Por quê? Não conseguia sustentar a sua família, não conseguia. Eu peguei 3 salários atrasados, Paulo Afonso, 3 salários atrasados, né? Nós ficamos 3 pagamentos sem. Então, eu era solteiro, mas imagina uma pessoa casada. Então, só quem passou sabe o que é isso. Só quem passou sabe. E aí a pessoa, muitas vezes, não tinha mais emocional, né? Não tinha mais emocional, porque problema em casa, problema financeiro, devendo aqui, devendo ali, trabalhando na polícia, trabalhando em bico, se desdobrando, ele acabava tendo a fuga no álcool. Mas alguns suicídios, nós tivemos agora muitos suicídios, né? Então, a gente vê assim, nós temos que valorizar o profissional. Nós temos, seja de forma salarial, benefícios, seja na carreira, nós temos que valorizar. A base, ela é muito importante, né? Você fala, mas lá é o gerenciamento, no topo é o gerenciamento, tudo bem. Mas não há nenhuma empresa, você pode encher uma empresa de gerentes, se ele não tiver uma boa mão de obra trabalhando na base, fazendo a fábrica funcionar, não vai funcionar, não vai ter produtividade. E quem gera a produtividade é quem está lá na rua, dando a cara a tapa, fazendo a segurança pública, e a segurança pública de qualidade como nós vemos. Mesmo com todos os problemas, mesmo sabendo que não temos apoio, muitas vezes nem da sociedade, nem do poder público, o pessoal faz um excelente trabalho. Tem cidades aí que a gente vê que tem índices excelentes de segurança pública, porque lá tem o poder público, a população e a polícia unidos. E é isso que nós precisamos, estar juntos para melhorar cada vez mais. Obrigado, candidato. Sargento Amaury Soares, sua vez, o senhor quer que eu repita a pergunta? Não precisa, então vamos zerar o cronômetro e o senhor tem 5 minutos, então, para sua resposta. Pode começar. Bom, então, nós precisamos ter mais investimentos públicos em segurança pública, né? Precisa mais investimentos, precisa contratar mais efetivo. Nós temos hoje menos efetivo do que tinha quando eu entrei na polícia, há 35 anos atrás. Então, isso não pode continuar dessa forma. Os governos e os nossos comandantes, ao longo dessa história toda, fizeram questão, inclusive é projeto deles, ter um efetivo cada vez mais reduzido e transferir responsabilidade para outras instituições, né?
Então a gente vê muita terceirização do serviço que era feito por nós há 30 anos atrás. O trânsito, por exemplo. Né? E eu não estou aqui, né, advogando contra nenhuma instituição, contra as guardas municipais. Hoje em dia existe praticamente uma municipalização das polícias nas cidades maiores. E isso também é responsabilidade dos nossos comandantes ao longo das últimas décadas, que atuaram dessa forma e que agiram assim. Então não tem como a gente não falar desses elementos. Né? Mas me permite, eu queria voltar, inclusive, para o final do bloco anterior. Eu citei daquela forma minha remuneração hoje porque é comum ouvir dizer, o Soares foi deputado, então o Soares é aposentado como deputado. Não, sou aposentado como segundo sargento. Né? É toda a minha remuneração com 21/30 do salário. Né? Então esse que é o fato. Sou casado também, sou casado com a Edileuza Garcia Fortuna, que é técnica de enfermagem, está agora trabalhando no Hospital Celso Ramos, diretora do Centro de Saúde. Tenho uma filha de 32 anos, casada, mora na Palhoça, e um menino de 12 anos, né, que está na escolinha de futebol e, né, me aguardando quando terminar o debate para passar por lá. Para mudar a segurança pública e melhorar a segurança pública efetivamente é preciso bastante coisa, mas sem investimento não dá de começar. Né? Nós defendemos uma polícia única de ciclo completo. Defendemos carreira única para as polícias, para as instituições, né, para essa instituição. Né, as polícias militar e civil, né, é a única instituição na sociedade que se faz concurso para ser chefe. E é isso que é. Então a gente quer, para não ter mais essa disputa de classe, a gente precisa fazer com que seja uma carreira única, que todo mundo, todos os servidores entrem, né, na mesma graduação, e que a progressão na carreira seja o resultado do seu trabalho, da seriedade com quem tenha no trabalho, e evidentemente que com um processo de seleção, né, que possibilite, né, uma progressão. Né? E evidentemente que vai ter uma seleção também, né, porque nem todo mundo pode ser coronel, né? É uma minoria que vai chegar, mas todo mundo ter passado na condição de soldado, todo mundo ter passado na condição de sargento, é condição, inclusive, para que quando chega a cúpula ao comando, né, aos comandos, diversos escalões de comando, tenha experiência e vai saber trabalhar melhor, inclusive, porque conhece o serviço desde a raiz, desde a forma como ele é feito. Né? Então, nós defendemos isso para a segurança pública. Mais investimento, mais contratação, uma polícia única, com carreira única, né, e que efetivamente tenha valorização e tenha essa relação com a sociedade. Precisa ter mais efetivo para que a gente possa voltar a falar naquilo que se falava algumas décadas atrás da polícia comunitária. Esse envolvimento, essa relação de reciprocidade, né, que o Nobre estava falando, entre a sociedade e as instituições de segurança pública. Esse se conhecer. Porque pela insuficiência de efetivo que tem hoje, né, tem uma guarnição para 20 mil pessoas. A polícia vai chegar lá depois do fato ter acontecido. Vai chegar lá para juntar a vítima ou, né, para chorar junto com os parentes da vítima. Né? Então, a gente precisa mudar isso, ter policiais em todos os bairros, né? Ter polícia comunitária, ter essa relação de reciprocidade entre as instituições de segurança, entre os policiais, entre os trabalhadores de segurança pública, os policiais, os bombeiros, né, e o conjunto da sociedade, as relações existente no bairro, com a escola, com o posto de saúde, com as igrejas, né, relacionado dessa forma com as lideranças comunitárias, e o policial esteja ali relacionado, ali debatendo, ali convivendo, né, para que possa efetivamente conhecer a sociedade na qual ele está atuando, conhecer a sociedade na qual ele trabalha. Isso, com certeza, diminuirá e muito, né, os índices de criminalidade, diminuirá e muito, inclusive os índices de violência na sociedade, se a gente tiver condições para chegar a ter uma segurança pública com essas qualificações e com esses objetivos, com esse controle social. Tá certo. Obrigada, candidato. Nós vamos, então, agora passar para o sorteio das nossas perguntas. Começamos, então, aqui com o subtenente Oliveira. A pergunta é a número 6. Pode ficar aí, mas vai aparecer ali na tela. Eu vou fazer a pergunta, nós vamos zerar o cronômetro e aí o senhor vai ter 5 minutos para responder.
Então, vamos lá. A Prasc tinha pouco mais de 2 anos de existência quando obteve a sua primeira grande conquista, a Lei Complementar 254, de dezembro de 2003. Chamada de Projeto de Escala Vertical, a lei estabeleceu uma política permanente de salário para todos os profissionais da segurança pública, incluindo os inativos. O projeto foi elaborado pela Prasc e definia mudanças importantes, como a de que a menor remuneração não poderia ser inferior a 4 vezes a maior. O texto original do projeto foi aprovado por todos os deputados por unanimidade e a lei passaria a vigorar em janeiro de 2004, porém o governador na época não cumpriu a promessa e até hoje a lei não é cumprida. O senhor, como deputado estadual, entende que a Lei 254 deve ser cumprida e, em caso positivo, quais as providências como parlamentar para poder ajudar nessa grande reivindicação da nossa associação? Vamos zerar o cronômetro. Valendo? Só um minutinho que ele me dá o ok ali. Pode começar. Bom, como o próprio texto ali fala, a própria pergunta diz, né? Não cumprida, né? Eu acho que passou da hora de ser cumprida, né? Essa tem que ser uma briga de quem for. Se não for eu, for nós, se for o Soares, se for outro, né? Se praça, brigue por essa, pelo menos para nós, pelo pessoal da reserva, ter um pouco de dignidade. Isso tem que ser aplicado com urgência para ontem, né? Como a pergunta ali, se eu for deputado, se eu me eleger e tiver segundo turno, eu vou tentar ir atrás do próximo governador e vou tentar fazer ele se comprometer com essa 254, tá? Essa 254 ela vem inclusa com subsídio. Na época, esse subsídio, lá atrás eu já olhei assim, meu Deus, esse subsídio não está a contento, não está. Tanto é que eu até falei lá com o tenente numa sessão, ele chegou e... o subsídio e tal, daí o pessoal meio que eufórico. Eu falei assim, tá, mas espera aí, tenente. O senhor vale 4 soldados? Aí ele disse, Oliveira, tu é Reneto, Oliveira. Não é Reneto, o senhor vale 4 soldados? Ele disse, não é assim, o gerente do Angelone, bem assim, o gerente do Angelone ganha mais do que o caixa. Assim, não, ele ganha, realmente ele ganha, e ele merece ganhar, porque ele é gerente, mas não 4 vezes. Ele deve ganhar a sua porcentagem a mais, mas não vale 4. Aí ele meio que... Então, esse subsídio, ele veio com essa... No dia lá, na época, eu já disse assim, meu Deus, isso aí lá na frente nós vamos sofrer. Tá aí o resultado, né? Não aplicar essa 254, continuar fazendo que os praças, principalmente o pessoal da reserva, sofram, né? A 254... pelo menos vai o quê? Aliviar financeiramente os praças. Como eu falei, lá no primeiro pergunta ali eu falei, os praças que estão na reserva hoje, que se aposentaram como cabo, soldado, terceiro sargento, eles levaram a polícia nas costas até o dia de hoje. Ela está como está na sua excelência, esse plano de carreira está aprovado. O pessoal da ativa, parabéns, merece sim, mas pensem, o pessoal da reserva trouxe essa polícia militar como ela está hoje, apanhando, como o Soares ali falou, tá? Eu passei por aquilo ali, as manifestações, quem era o cabeça das manifestações eram punidos, né? O que ele falou ali, colegas meus foram punidos sim, tá? Se eu não me engano, teve exoneração, foi revertido, alguns... É complicado, porque o pessoal da reserva apanhou muito, não teve essa chance que tá tendo agora. Então, essa 254 seria a peça fundamental para trazer a dignidade para os praças, principalmente da reserva, né? Então, como eu falei, e como deputado, se chegar lá, eu vou atrás do governo, porque, na verdade... é ele que tem que ver isso, é ele que tem que botar isso em funcionamento. É ele, o governador, tá? Tem que pensar nos praças. O próximo governador não pode simplesmente ignorar os praças. Os praças da reserva, como eu falei, em novembro, levaram aquela humilhação, aquele baque
que não aceitaram a linear, que era o mais justo, e nem a 254. Nem a 254 foi colocada em pauta ou foi aplicada. Então, como eu falei, se eu demorar 4 minutos aqui... Só tem 1 minuto. Tem mais 1 minuto? Então, essa 254 é como eu falei. Como deputado, irei brigar sim. Irei e deve ser aplicado o mais urgente possível. Mas eu não vou usar o meu tempo todo, não. Muito obrigado. Tá bom. A gente agradece a sua participação. A gente vai para o nosso segundo candidato, Sargento Nobre, aqui. Escolher, então, aí sortear a sua pergunta. Qual é o número que está ali? Número 8. Vou formular, então, aqui a pergunta. Número 8, o senhor vai ter 5 minutos para responder. A Lei Complementar 380, de 2007, criou o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública no Estado, CETISP. Essa lei permite que os militares estaduais da reserva remunerada ou reformados por idade da Polícia Militar de Santa Catarina ou do Corpo de Bombeiros atuem em atividades de natureza administrativa e operacional nos comandos ou entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, também nos poderes legislativo e judiciário, ainda Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas, Defensoria Pública do Estado ou poderes dos municípios. Em 11 de maio de 2021, o decreto 1274 atualizou essas atividades. Porém, a remuneração permanece defasada. Como deputado, o senhor entende importante o trabalho do CETISP e o que pode fazer para melhorar essa legislação. Vamos acionar o cronômetro, aguardar então iniciar aí para zerando. O senhor tem 5 minutos então para sua resposta. Pode iniciar. A gente vê assim, né? O pessoal que está na reserva, além de já ter sido muito injustiçado, ele também às vezes é esquecido. Ele é esquecido. E o CETISP, ele resgatou muito desses policiais. Eu conheço história de policiais que colocavam a farda e saíam para fazer ostensivo a pé em volta da casa, porque não tinha se preparado para deixar ali a Polícia Militar, e praticamente a Polícia Militar era aquela segunda pele, né? Ele já estava ali tantos anos, e quando ele voltou para o CETISP, ele se sentiu vivo novamente. Então, o CETISP, ele não é só em benefício da segurança pública, mas ele é em benefício do policial. Claro, poderia ser melhor, como eu já falei na minha fala anterior, se ele fosse valorizado adequadamente. Eu vejo, quando eu fui comandante lá do Posto 18, os meus CETISPs faziam o mesmo trabalho do que um policial da ativa. O comandante de guarnição tinha a mesma responsabilidade, a mesma carga horária, as mesmas funções e desempenhava com qualidade, não perdia em nada. Então, por que ele ganha 30% apenas? Por que 30% apenas do seu salário? Ah, mas ele já recebe o salário. Eu dei aquele exemplo, eu sou professor. Se eu arrumar um emprego de professor após me aposentar, eu não vou ganhar menos do que o outro professor, porque eu já tenho uma aposentadoria. Eu vou ganhar o salário que é correspondente à minha função. Então, como deputado, a gente quer valorizar o CETISP. A gente possa aproveitar realmente essa mão de obra qualificada, porque uma mão de obra qualificada já é treinado, já é capacitado, já é capaz. Ele tem o tirocínio policial, ele tem uma experiência que muitos não têm, que a escola não ensina, que a academia nenhuma ensina, que é a vida, é a vivência. E o policial CETISP, ele tem isso. Ele tem um know-how que é de invejar muita gente. E essa sabedoria tem que ser aproveitada, mas também tem que ser valorizada. Ele tem que ser valorizado. E a valorização é através de salário. Se você falar qualquer CETISP, todos eles reclamam da remuneração. Porque além de ganhar pouco, né, que é 30%, ele ainda perde com o leão. Né, com o imposto de renda. Então nós temos que melhorar essa remuneração. Seria o ideal que ele pelo menos recebesse, já que ele faz a função de um policial da ativa, que recebesse como policial da ativa. Mas se não der para ser os 100%, pelo menos 70%. Pelo menos 70%. Eu vejo que é justo, ele está lá trabalhando, ele não está apenas ocupando um espaço, ele não é apenas uma paisagem, não, ele está lá ativo, ele está trabalhando. E com a mudança hoje da lei do CETISP, ele também foi para o operacional. Então nós temos CETISPs aí trabalhando no operacional, fazendo serviço operacional. E por que ganhar menos?
por que ganhar menos? Eu não penso dessa forma, né? Uma pessoa que se aposenta numa empresa e ela vai para outra empresa, ela recebe salário normal, ou se ela retorna para aquela própria empresa, ela recebe salário normal, não tem nada a ver com a aposentadoria dela, né? Eu vejo que a aposentadoria não deve ser contada, porque eu já escutei muitas vezes isso. Mas ele já recebe a aposentadoria dele. Não, a aposentadoria ele trabalhou 30 anos, ele fez jus à sua aposentadoria. Então, agora nós estamos falando de um novo serviço. Ele foi contratado para a prestação de um serviço. E ele trabalha 100% e ganha 30%. Isso é injusto. Isso é muito injusto, né? Se ainda ele trabalhasse 30%, tudo bem. Então você ganha 30%, você trabalha 30%. Mas não, ele trabalha 100% e ganha 30%. Então isso é muito injusto. Então a gente chegando lá, a gente vai batalhar para isso. O pessoal que me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa de construir caminhos. A gente tem que respeitar para ser respeitado e a gente tem que abrir diálogo, negociar. E eu sempre falei, o não a gente já tem, a gente vai atrás de tudo. O senhor tem um minuto. Muitos riam quando a gente falava do plano de carreira, muitos davam risada que não ia sair, não ia acontecer, que não ia ter de jeito nenhum plano de carreira, e nós conseguimos, não foi do jeito que nós queríamos, não foi, mas conseguimos alguma coisa. Então, a gente chegando lá, com certeza a gente vai trabalhar para que o CETISP ele receba o seu real valor. Se ele trabalha 100%, ele merece receber aí, no mínimo 70% da remuneração, que hoje é 30%, né? Hoje ele recebe 30%. Então, no mínimo 70%. Seria o ideal, nós vamos batalhar para isso, que recebesse 100%, porque ele trabalha 100%. Mas se a gente conseguir hoje, num 70%, logo, já ajuda muita gente, porque a gente sabe que muitos CETISPs aí foram aposentados aí como cabo, outros como soldados, alguns como terceiro sargento, e qualquer acréscimo é muito bem-vindo. Tá bom, muito obrigada, candidato. A gente vai então ao sorteio. Amauri, candidato Sargento Amauri Soares. É a pergunta 2. A número 2. Eu vou formular aqui a pergunta. O senhor vai ter depois 5 minutos para responder. O artigo 24 da Lei 13.954 de 2019 determina que os estados devem estabelecer legislação própria para tratar do sistema de proteção social dos militares estaduais. Porém, de 2020 até 2022, pouco mais da metade dos estados brasileiros aprovaram lei específica, sendo que em Santa Catarina isso ainda não aconteceu. Sendo assim, provavelmente um projeto que trata do sistema de proteção social dos militares estaduais deve tramitar na Assembleia Legislativa ainda nessa legislatura ou na próxima. Como deputado estadual, qual a sua opinião sobre o sistema de proteção social dos militares e o que não pode faltar no projeto a ser tramitado na LESC? A gente vai zerar aqui o cronômetro. Já vou lhe informar, então o senhor tem 5 minutos para a sua resposta. Pode começar. Bom, muito obrigado pela pergunta, né? Primeiro dizer que a comemoração a respeito da aprovação desta lei federal, foi aprovada em 2019, que foi comemorada como um grande avanço, nós entendemos que não foi. Inclusive porque ela coloca elementos que redundam em prejuízos para a carreira, para a vida dos praças em especial, né? Ela é uma lei de proteção social dos coronéis e dos generais. Os praças, tanto na Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, quanto nas Forças Armadas, tivemos prejuízos. Né? Por exemplo, a respeito da contribuição previdenciária, os coronéis da reserva pagam hoje menos Prev do que pagavam até 2019. E nós, praças, pagamos R$1.000 a mais, em média. Tem praça que paga R$1.200 a mais. Eu, por conta do meu salário, eu já estava isento de pagar IPREV. E passei a pagar 788. Daí a gente derrubou o 9,5%, depois 10,5% da lei federal, da lei 13.954, mas caímos na lei estadual, né, que é para todos os servidores estaduais, que de forma irregular o governador nos colocou, né, o atual governador nos colocou na mesma lei, confiscando 14% do salário dos praças da reserva. Ou seja, diminuindo em média R$1.000 do salário. Inclusive, isso afeta um dos princípios constitucionais,
Porque para nós da reserva, aquela primeira parcela do incremento foi menor do que o tanto que tinha descontado. Então o famoso dá com a mão e já tinha tirado com a outra. Não é que ele deu com a mão e tirou com a outra. Não, ele já tinha tirado com a mão e depois deu um pingadinho para compensar o pessoal da reserva. E aí a reserva está sim defasada. Porque até 2003, soldado ia para a reserva soldado. Cabo ia para a reserva cabo. E, portanto, tem muita gente, muitos companheiros, que tem remuneração de cabo na reserva hoje. Todo mundo, a maioria dos praças que se aposentaram, que foram para a reserva antes de 2003, tem a remuneração de cabo. E foram achatados, agora de novo, por conta de uma atitude, inclusive esses que estão aposentados há mais de 20 anos, que estão na reserva há mais de 20 anos, foram achatados pelo atual governo do Estado e seus comandantes, é preciso ser dito. Surrupiaram o direito conquistado e o direito garantido em lei. De gente que já estava na reserva há 20 anos, ou de gente que foi para a reserva há 2 anos, ou há 1 ano. A manobra, né, a manobra da requerida, né, que acabou redundando em prejuízo da reserva. Precisamos, evidentemente, né, parabenizar os companheiros que são segundo sargento e tem o nobre aqui do lado. Mas ficou fácil para o governador do Estado, ou para o governo, qualquer governo, ficou fácil para o governador promover centenas de praças e negar o direito para 20 mil praças. Os que estão na reserva ficaram com o salário achatado. Não tinham nada para incorporar e foram rebaixados à graduação que tinham na ativa. É preciso ser dito que a Lei 13.954 estabelece que a remuneração na reserva será igual à remuneração da ativa. E, portanto, o grau acima que se requer, né, precisa mudar a lei federal também. Então, não é uma coisa que vai resolver. Eu não posso chegar aqui e semear ilusões. Me reelejam deputado, né, e nós vamos resolver com a conversa com o governador. Né? O CETISP é uma briga, porque já criaram o CETISP para economizar dinheiro. Né? Então, é claro que a gente tem que brigar para ter pelo menos o direito que os que trabalham na Assembleia Legislativa têm. E nisso eu concordo com o nobre, precisa elevar essa remuneração, porque está fazendo efetivamente o serviço. Precisa mudar a lei estadual, precisa de uma lei estadual que isente os que estão na reserva, que recebam menos, né, do piso nacional da Previdência Social, então, isentar de pagamento de Previdência. Essa é uma necessidade, essa é uma luta que a gente vai conseguir. Aliás, tem um projeto de iniciativa popular na Assembleia Legislativa que deve estar tramitando, e nós vamos falar todo dia, eleito deputado falar todo dia, da necessidade de fazer tramitar o projeto de iniciativa popular que está na Assembleia Legislativa para revogar o confisco de 14% do salário de todos os servidores e servidoras aposentadas, inclusive os praças da reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Muito obrigada, candidato. Nós vamos, então, à terceira pergunta sorteada agora. Segunda sorteada e a terceira, né, para todos. A pergunta é a de número 4. Vou formular aqui a pergunta. Recentemente tivemos aprovada a Lei de Promoções dos Praças de Santa Catarina, trazendo avanços históricos na carreira. Sabemos que, apesar dessa conquista, ainda há muita luta pela frente. Na sua opinião, como a carreira dos praças ainda pode ser aperfeiçoada? É a pergunta, subtenente Oliveira. A gente vai zerar aqui o cronômetro. Cronômetro aqui. Pronto? Só um minutinho, que ele me dá o ok ali. Ah, tá. Para nós iniciarmos. Pode começar. Bom, até falei um pouco sobre isso nas minhas falas anteriores. Foi aprovado, né? Foi válido, como eu falei, o pessoal da ativa merece sim, mas pode ser melhorado? Também pode. Só que ela demorou muito a ser aprovada. Né? Ficaram enrolando, ficaram jogando, e agora aprovaram em cima de ano eleitoral, com certeza interesse um pouco eleitoreiro, né? Poderia ser aprovado muito antes,
né? Poderia sim, mas eu vejo que pode ser melhorado sim. Até como o Soares falou ali, né? Eu já tinha falado também, a carreira única, né? A carreira única. Dá para se fazer sim, tá? Isso vai facilitar muito, muito a motivação do efetivo. Por quê? Por merecer, ele vai ser promovido, vai chegar a níveis, a oficialato, por exemplo. Nem todos chegarão, nem todos merecem. Hoje, como está feita essa inclusão na segurança pública estadual, dois concursos, né? Eu sempre falo, a sociedade ganha se tiver uma carreira única, o governo ganha e o efetivo ganha muito. Por quê? A sociedade ganha como com essa carreira única? Tá? Não vai haver mais 2 concursos, um filho de uma pessoa, né, uma família, vamos dizer assim, que tem que trabalhar, estudar, vai fazer o concurso para soldado, juntamente com aquele filho do abastado, família abastada, que só estuda e não trabalha, mas os dois vão ter que entrar para soldado, vão ter que trabalhar, vão ter que sentir, vão trabalhar na base, né, vão saber o que eu falei, saber o que é trabalhar 24 horas, para depois, internamente, né, através de seus méritos, chegar sargento, chegar a um oficialato e a comando. E lá, quando ele for comandante, ele vai lembrar dos dias difíceis que o praça passa 24 horas trabalhando, vai sentir a pele, então ele vai chegar. Então, a carreira única. Como eu falei, a Constituição Federal, eu procurei olhar, eu fui atrás, né? Porque, como agora também tenho essa pretensão, né, de lutar, de brigar, então eu fui, a Constituição Federal, ela fala, como eu falei, ela fala em policial militar, ela não fala em oficial policial militar ou praça policial militar, não, então tem como fazer sim, basta brigar, basta, o governo também vai ter que querer, né, porque isso é um projeto que vai ter que vir do executivo, infelizmente, mas como deputado dá para barganhar, dá para trabalhar, dá para correr atrás, porque é o que eu vejo, como eu falei, foi válido essa lei de promoção? Sim, foi válido, já era para ter sido aprovado antes, muito antes, foi aprovado agora, que bom, mas pode melhorar, até como o Nobre falou, ela pode ser melhorada, ela ainda foi aprovada, mas não foi como os praças mereciam, né? Os praças da ativa merecem sim, mesmo eu na reserva, vou batalhar isso, eu acho que é o mais justo, né? A carreira única, entrar na segurança pública, a Polícia Civil, né? Até o Soares falou ali, eu estava olhando, a Polícia Civil é um pouco mais difícil, porque na Constituição Federal fala em agente policial civil e delegado policial civil, né? Então é um pouco mais difícil, porém não é impossível. Por que é impossível? Como que a gente vai dizer que as coisas são impossíveis se agora em dezembro o governador e a Assembleia, os deputados que estão hoje aprovaram um pacotaço da maldade, tá lá nas redes sociais, tá nas mídias, o pacote da maldade, onde contadores foi numa canetada transformado em auditores, sem concurso. Se eles puderam, se pode ser feito isso, por que não pode ser incluído a carreira única? Pode sim, né? Eu não vou usar o meu tempo todo, até porque senão eu puxo uma conversa e vai, tá bom? Muito obrigado. Tá certo, a gente agradece o candidato. Vamos então, sorteio. Só pergunta, terceira pergunta. 3. Pergunta 3, vou formular a pergunta, o senhor vai ter 5 minutos, então, para a sua resposta. No ano de 2021, depois de 6 anos de congelamento, foi concedido pelo governo estadual reajuste na remuneração dos militares estaduais. Apesar dos percentuais oferecidos, estes não foram capazes de recuperar as perdas inflacionárias do período de 2015 a 2021, que já chegam a 42,55%. Como deputado estadual, qual a sua proposta para buscar evitar que situações como essa não voltem a se repetir? Nós vamos zerar o cronômetro aqui e já o senhor tem 5 minutos, então, para responder. Pode começar.
O atual governo, ele teve a oportunidade de fazer uma justiça dentro dos militares, né? Ele, praticamente, se você pegar a tabela da 254, um percentual de 4 vezes a remuneração, do coronel até o subtenente, ele está praticamente dentro da 254, né? O salário do subtenente seria 50% do salário do coronel, que daria 16.300. E ele já está com 16, então a diferença é pequena. A diferença é pequena. Do primeiro sargento para baixo é que a diferença é grande, né? A diferença é grande. Então esse governador, ele teve a chance, mas não fez. Não fez, né? Ele poderia ter feito, mas não fez. Então teve uma parte da segurança que ficou feliz, teve um aumento relativamente bom, né? Eu lembro até de uma frase que houve, né? Que a pessoa falou, mas eu estou ganhando menos aumento do que o soldado, né? O soldado está ganhando 30% e eu estou ganhando 20%, né? Só que o 30% do soldado era R$ 1.500 e o 20% dele era R$ 6.000, né? Então era uma piada, né? Falar nessa questão, né? Mas não vamos julgar, entrar no mérito da questão de 6.000 ou 1.500. A questão é a porcentagem. Se tivessem colocado em prática ali as 4 vezes, o pessoal não estaria tão descontente. E não foi difícil. Se conseguiram fazer para cima, do subtenente para cima, por que não fizeram para baixo? Né? Era só ter vontade política. Então, como deputado, a gente, naqueles planos de construir caminhos, porque eu vejo assim que muitos entram lá e constroem muros. E muros você só se isola e não chega a lugar nenhum. Então nós temos que construir caminhos e temos que mostrar. Eu me reuni com um coordenador de campanha de um desses candidatos a governador e mostrei a tabela. Olha, eu falei assim, essa aqui é a tabela do grau acima, essa aqui é a tabela da 254, essa aqui é a tabela do salário de Brasília, que está dentro desse percentual de 4 vezes. Né? O nosso coronel aqui ganha 32,5, o coronel de Brasília ganha 29.000. O soldado em Brasília ganha 7.500 e o nosso soldado ganha 6.000. Então, hoje o nosso coronel ganha mais do que Brasília, mas o soldado ganha menos do que Brasília. Né? Tá fora nós estamos em quase 6 vezes. E ele viu isso, né? Nada contra. O coronel ganha seu 32, mas a questão é que a base também suba. Uma coisa que a gente quer explicar para eles, né? Para quem está no topo da pirâmide, tendo uma justiça salarial, a base vai querer empurrar o topo para cima, porque o topo sobe, a base sobe junto. Essa é a ideia. Hoje, do jeito que está, não dá. Acaba tendo essa desavença, né? Acaba tendo essa questão, porque uma parte sobe salarialmente e outra parte fica. Né? Agora, se ela está dentro do indexador de 4 vezes ali, pelo menos, com certeza o pessoal vai querer que empurrar. Né? Porque quanto mais, fingimos que a base fique dentro desse 4 vezes. Quanto mais o coronel recebe, mais a base recebe. Então a própria base vai querer empurrar o salário do coronel para cima. Isso é uma verdade. Então nós temos que trabalhar com inteligência, mostrar essas coisas e também colocar em prática a questão da database, né? Da database. Estou com um pouquinho de rinite, desculpa o pessoal aí. A database, né? A database a gente tem que ter essa questão. As empresas ganham seu percentual todo ano, o pessoal recebe, ganha seu percentual. Nós passamos anos sem ter nenhuma reposição e de repente vem uma reposição totalmente fora daquele que é esperado, que a própria inflação já comeu. Então nós vamos trabalhar com inteligência, com sabedoria, buscando diálogo com o governo, buscando mostrar, né, para mostrar para as pessoas que o policial ele tem que ser valorizado no bolso, porque senão ele não tem condições emocionais de trabalhar. Se ele está com problema em casa financeiro, se ele está com problema na família, se ele está com problema ali, ele chega em casa, a chegada dele em casa é igual na ouvidoria da prefeitura. A mulher, acabou o gás, porque acabou isso, porque faltou aquilo, porque aconteceu isso, porque não sei o quê, porque o dinheiro não dá. Ele não tem paz para trabalhar. Ele não tem paz, não tem espírito para trabalhar. Então, o policial ele tem que estar com a sua situação financeira adequada, tranquila, para que ele possa cuidar da sua família e possa cuidar da família dos outros através do seu trabalho. Obrigado. Tá bom. Agradecemos, candidatos. Vamos aí para mais uma sorteio. A pergunta 5. Candidato Sargento Amaury Soares, então eu vou formular
A pergunta número 5, o senhor vai ter 5 minutos para responder. Neste ano, a Prasc completou 21 anos de fundação. Sabemos que o contexto e o ambiente militar mudou bastante desde a sua fundação, mas ainda há muito a avançar. Nosso regulamento disciplinar data da década de 80 do século passado. Qual a sua opinião sobre o nosso atual regulamento disciplinar e quais as principais mudanças devem estar incluídas em uma possível atualização? Vamos zerar o cronômetro. O senhor tem 5 minutos para responder. Pode começar. Sandra, até me comove ouvir essa pergunta, né? Ter sido sorteado para responder essa pergunta. Porque desde antes de criar a Prasc, né, um dos 3 elementos que a gente trazia, o primeiro é a justiça salarial, dignidade na carreira, ou seja, um plano de carreira, e fim da prisão na esfera administrativa, da prisão e detenção na esfera administrativa. A gente precisa deixar de ter um regulamento disciplinar e ter um código de ética dos policiais e bombeiros do estado de Santa Catarina, né? Então, isso a gente defende desde antes de fundação da Prasc, isso é um dos elementos constitutivos da fundação da Prasc, né? Nós ter um regulamento disciplinar. Aliás, voltando para o debate anterior, inclusive, que se estava falando aqui, nós somos Força Auxiliar Reserva do Exército. E isso precisa mudar também. A nossa função social é de natureza muito distinta daquela das Forças Armadas. Nós temos que nos relacionar com a sociedade como integrantes da sociedade. E não como outro, e não como adversário da sociedade. Então, nós não devemos ser Força Auxiliar Reserva do Exército. E, portanto, nós não precisamos ter a carreira também igual a do Exército tem, né? Só citar como exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, ela só tem uma graduação. E não consta que a Polícia Rodoviária Federal seja uma bagunça, termo que querem usar quando a gente debate esse assunto. Termo que usam quando a gente fala desse assunto, né? E tem chefe, tem comandante, tem quem dirige e quem é dirigido. São cargos, vamos dizer assim, funções gratificadas. E todos eles já sabem que vai mudar o governo, o outro vai assumir a chefia e aquele vai voltar para ser patrulheiro, né? E eles se dão muito bem, né? Então, a gente precisa, eu acho que desvincular, né, as polícias militares, os corpos de bombeiro, do Exército brasileiro. E essa é a condição, inclusive, para a gente deixar de ter um regulamento disciplinar e passar a ter um código de ética que esteja regulando a natureza interna, as relações internas na instituição, mas principalmente regulando as relações destas instituições e desses profissionais com a sociedade. Porque para as polícias e para o bombeiro, o importante é a relação do servidor, do policial e do bombeiro com a sociedade. Então, essa regulação precisa ser estabelecida, né, evidentemente que de forma democrática, interna e externamente, né, para que a gente possa avançar. Nós tínhamos e tivemos, e temos no nosso regulamento. Nós temos no regulamento ainda escrito. O que nós estamos fazendo aqui, nós 3, o que nós estamos fazendo aqui é transgressão disciplinar. E é crime militar também. Nós estamos criticando a autoridade superior. Todo mundo aqui fez alguma crítica ou disse alguma coisa que leva a uma crítica à autoridade superior. E está lá no regulamento que você só pode fazer referência a superior hierárquico ou autoridade civil se for em caráter elogioso e com autorização prévia. Isso está escrito no regulamento, esse que foi citado aqui do começo da década de 80. E ainda continua escrito. Então a gente continua fazendo, Sandra e colegas, a gente continua fazendo porque a gente quebrou essa barreira quando criamos a Prasc naqueles primeiros anos. Do policial e do bombeiro, do praça, ter o direito de falar sobre o seu salário, sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Isso não era possível antes. Nós quebramos essa barreira levando cadeia. Para poder dizer publicamente, como estamos fazendo agora, inclusive por uma rede social que pode ser vista lá no Japão, né?
Então, qualquer lugar do mundo pode ser visto o que nós estamos falando. Então, nós estamos fazendo avaliações aqui de uma coisa que há 22 anos atrás era proibido, era crime. Ninguém fazia. O policial próximo só fazia isso na condição de aloprado. E sair fazia e imediatamente ia preso, quando não internado numa clínica psiquiátrica. Então, a gente precisa mudar essas relações, a gente precisa ampliar o debate internamente, a gente precisa ter relações democráticas dentro das instituições de segurança pública, dentro da polícia, dentro do bombeiro, e a gente precisa ter relação também mais democrática entre as instituições e a sociedade. Tá bem. Desculpa, eu tirei uns segundos da sua resposta, mas é que a gente tem muito associado mesmo que nos acompanha de Portugal, de Paris, já recebem a Suíça, eles nos enviam aqui que estão ligadinhos, tá bom? Morando lá, né? Isso, morando lá, mas eles estão aqui acompanhando nossos programas. Tá bem, nós vamos então à nossa terceira rodada aí de perguntas. É a pergunta número 9. Qual a sua opinião sobre o porte de armas para os militares da reserva remunerada? Zerando o cronômetro. Já vamos iniciar aí. Pode começar. Bom, essa é uma pergunta que não precisava nem ser feita para um militar. Passou a vida toda armado, a vida toda combatendo crime, a vida toda dele usando uma arma. Por que não? Né, do porte de arma. Eu não vejo. Inclusive, eu sou a favor do porte de arma para todas as pessoas de bem. Militar, da reserva, civil. Pessoas do bem. Eu tenho a minha arma há 28 anos, uma arma particular, há 28 anos. A minha arma nunca matou ninguém. Não é a arma que mata, não é a arma. Parem com isso. Quem mata é o ser humano atrás da arma, não a arma. Claro que essa arma, esse porte de arma para civil, né, não vai ser, vou simplesmente comprar uma arma na loja e sair usando. Tem todo um critério, tem todo uma comprovação de pessoa do bem, de índole. Né? E o pessoal da reserva já passou por isso. Eles, no caso dos policiais militares, a vida toda usando arma, a vida toda fazendo prevenção, usando a sua arma para defender a sociedade, defender bens, defender famílias. Aí simplesmente que foi para a reserva tem que ficar penando para ter porte de arma. Não vejo... Porque ele foi aposentado por alguma doença mental? Foi aposentado? Não. Foi aposentado porque já deu o seu ciclo, né, para a sociedade. O seu trabalho já foi completo. Trabalhou seus 30, agora é 35 anos, né, mais 30 anos antes, até 2021. Trabalhou 30 anos defendendo a sociedade, usando arma. Aí quando chegou na reserva ele não tem mais direito a usar arma? Sou totalmente a favor. Totalmente a favor. E será, como eu falei, se eleito, vou sim, a Prasc, vamos ter que sentar com a Prasc, vamos ver essa folha aqui que eles me deram, né, que deram para todos nós três aqui, que é comprometimento aqui com a pauta e reivindicações da Prasc. Isso aqui tem que ser debatido sim. E agora, depois da eleição, quem for eleito tem que chegar em outubro agora, sentar com o pessoal da Prasc, sentar com o Facenda, sentar com a diretoria e ver isso aqui, fundamentar essas coisas aqui e ver o caminho que deve ser feito, não só para o porte de arma, mas para tudo que está escrito aqui. Deve-se procurar, sim, a Prasc, sentar já em outubro, não esperar para ano que vem não. Não esperar para o oba-oba, ano que vem, sentar, não. Em outubro, já começar a desenhar o caminho, já procurar onde é que está o caminho, quem é que vai poder nos auxiliar em tal coisa, aonde é que a gente vai entrar, com quem que a gente vai conversar, com quem que a gente vai sentar, inclusive o porte de arma, né, que é a pergunta que eu estou respondendo. Então, eu sou totalmente a favor do porte de arma para o pessoal da reserva, sim. Tá certo. Senhora, não vai mais usar não, o tempo? Não adianta, porque é uma pergunta bem pequena, como diz o Nobre, a pergunta 2 linhas. Tá certo.
pode usar também para mais alguma outra sim? consideração. Sim, não precisa se limitar à pergunta. O senhor tem 2 minutos. Sim. Então tá. Voltando aí, né? O praça, ele deve ser valorizado, sim. Não é só através do porte de arma, como eu estou respondendo. Ele deve ser valorizado. Como o Soares falou ali na assistência social, né? Nós temos bastante, sim, pessoal da reserva. Além de ter tirado o financeiro através de aumento de prévio, pessoas que estão doentes. A gente foi para a reserva, eu estou na reserva, o Nobre, que nós estamos vendo que nós estamos bem, dá para ver, mas tem gente doente, tem gente que está usando medicamento controlado. Eu conheço, sim, pessoal da reserva que está precisando, tá, dessa assistência social, desse assistencialismo, né, para ontem. Tem gente na reserva doente. Nós temos que pensar nessas pessoas. Temos a PRASC deve ter todo o levantamento, e quem for eleito em outubro já sentar nessas pautas e sentar com o pessoal da PRASC, da diretoria, e procurar o caminho para a solução de toda essa pauta aqui. Tá bem, obrigada, candidato. Vamos aí, sorteio. Pergunta. 7. Número 7. A PRASC completou recentemente 21 anos de fundação e nesse tempo se tornou a maior do Brasil e da América Latina, com 16 mil associados. É a maior entidade representativa dos policiais e bombeiros militares. E a luta pela valorização da categoria e para que os praças não percam mais direitos é uma constante. Como deputado, como o senhor vê a luta e o trabalho da PRASC e de que forma poderá ajudar para fortalecer cada vez mais a associação e ajudar nas reivindicações da categoria? Nós vamos zerar o cronômetro. O senhor vai ter 5 minutos, então, para a sua resposta. Pode começar. Vejo assim, né? Eu sou sócio da PRASC desde o início, né? Desde o início da PRASC, continuo sócio. Nunca fui de diretoria, mas sou sócio, né? E vejo que a PRASC ela ganhou muita força nesses anos. Ela é uma representação dos praças, realmente, né? Eu estava na Alesc no último dia lá que foi aprovado o plano de carreira, mas infelizmente não foi aprovado a questão do grau acima, né? Foi citado por todos os deputados presentes a PRASC, a força da PRASC, né? O poder da PRASC. Então eu vejo assim que a PRASC é uma associação forte que nos representa. Pode não ser perfeita, como nada é perfeito, né? E eu até brinco, né? Às vezes o pessoal fala, eu já escutei várias vezes, vamos acabar, vamos fazer uma nova associação. Diretorias vêm e vão, né? Diretorias vêm e vão, mas a PRASC fica, né? E eu vejo que a gente não pode perder a PRASC, que a PRASC é que deu voz, né? Para que o praça pudesse chegar aonde chegou. E como deputado, eu estou recebendo aqui as reivindicações, não é nada muito diferente daquilo que a gente já pensava. A gente vê que tem várias frentes de trabalho. Eu vejo assim que de imediato nós temos o grau acima, porque nós temos policiais aí que foram para a reserva como soldado e cabo. Então o grau acima faz uma diferença gigante. Então isso é uma briga de imediato, o grau acima. E também a questão da proporção de 4 vezes o salário. Para um soldado que foi para a reserva como soldado, ele ganhar o grau acima e ganhar as 4 vezes, isso já vai dar um incremento salarial generoso já, né? Não perto do que ele merecia, do que não foi conquistado, mas já dá um ganho. Eu estava conversando com o 3º sargento, se nós tivéssemos hoje a devolução do grau acima, que ele receberia como 2º sargento, e mais o 4 vezes salário, ele sairia de 9 mil, que hoje ele ganha, 9 mil reais bruto, né? Sairia de 9 mil para 14 mil. Então é um incremento razoável, né? Seria bom receber mais? Com certeza seria ótimo, né? Mas de imediato já dá um alívio, né? Então a gente, como representante da classe, chegando lá, trabalhar para essas reivindicações de forma mais imediata possível, principalmente a questão do grau acima e a 4 vezes. Também nós sabemos que temos problemas aí com os pensionistas. Tem pensionistas que não estão recebendo o salário que tinha direito do seu marido ali quando estava na ativa. Também o pessoal com doenças, moléstias graves. Então tem uma série de situações que nós temos que rever como deputado e trabalhar para construir caminhos,
como eu sempre digo, nós temos que fazer ligações, nunca muros, né? Muros não nos levam a nada. Ligações, caminhos nos levam a algum lugar. Então esse local o que é? Trazer conquistas. De repente a gente não consegue uma coisa, mas consegue outra, vai buscando para que melhore a vida. Porque eu vejo assim, melhorou bastante. Tem gente que não recorda. Eu tenho contra-cheque, até porque eu carrego comigo no meu celular, porque num grupo lá até falaram, não, isso é mentira. E aí eu joguei o contra-cheque lá no grupo, porque o pessoal, às vezes, né, se ele fala que é mentira, tá te chamando de mentiroso, né? E eu não gosto disso. Antes ali do subsídio, e vamos retroagir ali até o LHS ali, né? O governador LHS ali. Um terceiro sargento, eu tenho a folha aqui, se quiser eu posso até colocar aqui na tela. Ele ganhava com provento de segundo, com vintenário, com tudo que ele tinha direito, menos que eu que era soldado. Menos que eu, no mesmo mês ali, ó. No mesmo mês, ele ganhava menos que eu que era soldado, porque eu tinha hora extra. Eu tinha vários benefícios, né? Ele tinha vários benefícios que ele não tinha. Né? Vários benefícios que ele não tinha. Então, assim, melhorou já uma grande parte, através de todo esse esforço da prática. Mas tem que melhorar mais. Tem que melhorar mais. Né? Tem que melhorar mais. Eu tenho também a folha desse policial, desse terceiro sargento, ele me deu, da inclusão do subsídio. Da inclusão do subsídio. No mês julho para o mês de agosto de 2014. Ele tem um incremento salarial de quase R$3.000. De quase R$3.000. Então isso aí foram tudo conquistas, né, que foram trabalhadas através da associação. E eu vejo que a gente não pode perder a associação. Pelo contrário, nós temos que tornar ela cada vez mais forte, batalhar. Como eu disse, eu tenho um problema com a diretoria. Diretorias passam, a associação fica. E nós precisamos. E eu, como deputado, vou trabalhar junto com a associação. Tá bem, candidato, muito obrigada. Nós vamos então aí a última pergunta, difícil de sortear agora. Ali. Essa é a boa. É a 10. A 10. É a Lei Federal de novo, né? A Lei Federal 13.954 de 2019, que trata do sistema de proteção social dos militares, não contemplou o grau acima. Depois, com a Lei Estadual 765, do dia 7 de outubro de 2020, que criou o novo sistema de remuneração, também retirou o grau acima dos militares, dos praças militares que vão para a reserva remunerada. A praça tem uma ação coletiva envolvendo mais de 8.000 associados, buscando reaver esse direito adquirido. Como deputado, qual a sua opinião sobre essa questão? Vamos acionar o cronômetro aí. O senhor, então, já pode responder. Olha, é lamentável, né, que um governo do estado, inclusive que foi, né, que é um coronel, né, do Corpo de Bombeiro, tenha, né, se deixado levar por uma situação de tirar um direito adquirido por companheiros que já estavam na reserva. Por milhares de companheiros que já estavam na reserva e, portanto, já tinham o direito. Não tem como negar ao subtenente o direito de receber a remuneração que o segundo tenente recebe hoje. O subtenente que já estava na reserva na data que a lei entrou em vigor. Né? Assim como o cabo recebeu provento de terceiro sargento, terceiro de segundo, segundo de primeiro, e primeiro de subtenente, ou soldado, que já não tem mais soldado nativo, nem sargento, nem cabo, né, com 30 anos de serviço, mas que é uma realidade para quem se aposentou, como estava falando. Quem foi para a reserva até 2003 tem muitos, milhares que são soldados. E que não estão recebendo provento de cabo. Por conta dessa trapaça. Então, a ação da Prasc, né, está de parabéns e precisa ser isso. É lamentável que o Poder Judiciário, né, às vezes demore bastante, né, e nesse caso está demorando mais do que deveria, porque é um direito líquido e certo, ele já tinha aquele direito. Agora, sim, queria parabenizar pela pergunta também, porque a pergunta deixa claro, né, que o grau acima, né, ele não foi contemplado na Lei Federal 13.954. Né? Dizendo de outra palavra, e eu li ela inteira, em todos os aspectos, todos os detalhes. A Lei Federal 13.954 de 2019, ela diz lá que na reserva do provento será igual ao provento da ativa. Do mesma graduação e mesmo posto.
Então, para voltar ao grau acima, é lamentável dizer, mas depende de mudar também a lei federal. Então, os deputados federais que vão se eleger por Santa Catarina, devemos cobrar isso deles também, porque essa vai ser uma necessidade. Para aproveitar melhor esse tempo, queria falar também do artigo 27 da Lei 254, que nós criamos a lei em 22 reuniões em 2003, principalmente por conta do princípio de que nenhum salário seria mais que 4 vezes maior que o menor salário. E aí a gente ainda transigiu de botar o soldado de segunda classe, que é aquele depois de formado, 1 ano. Né? Mas o cara entrou agora, ele está aguardando escola, é NQ, né? Então o cara que está formado, né? 1 ano. Então, se estabeleceu isso para receber 25% apenas do salário do coronel. E esse princípio nunca foi obedecido, porque, infelizmente, a maioria dos oficiais de Santa Catarina é contra. Alguns são a favor. Fazer registro de alguns ou parte dos oficiais são a favor, né, e merece o nosso aplauso também por isso. Mas a maioria é contra. E deixar isso muito claro nessa rádio, porque nos últimos anos, inclusive, uns passaram a dizer que o governador Luiz Henrique ofereceu 2 vezes a Lei 254, o pagamento dele, e o Soares não quis, porque ele só aceitaria se fosse feito primeiro uma lei das escalas de serviço. Isso é um absurdo. Incrível que a pessoa relaciona os fatos que houveram, as reuniões que houveram. Mas naquela reunião, em nenhuma delas, o governador tratou de oferecer a 254. Na primeira circunstância que a pessoa informa, sequer existia a Lei 254, ainda que foi em janeiro de 2003. A lei é de dezembro de 2003. Foi aprovada em novembro de 2003 na Assembleia Legislativa e passou a prevalecer 1º de janeiro de 2004. Então, os oficiais pegaram da 254 tudo o que queriam, que era a incorporação dos 2,5 soldos que eles tinham recebido 3 anos antes. Estavam recebendo por meio de medida de despacho do governador do estado, né, durante todo aquele tempo. Então eles legalizaram o 2,5 soldos e abandonaram a Lei 254. Né? Nós achamos também que é necessário dialogar, nós sempre fomos favoráveis ao diálogo, ninguém mais do que nós dialogou em reuniões com oficiais, com outros oficiais, com outros comandos, com o secretário, com o governador. Nós somos favoráveis ao diálogo, mas o diálogo, evidentemente, que precisa avançar. E quando vira enrolação, né, infelizmente, a gente precisa, né, usar as forças que a gente tem. Nós estivemos mal representados nos últimos anos, por gente que semeou que era o diálogo que ia conseguir, e nós só conseguimos prejuízo. Nos últimos anos, nós tivemos, né, muitas derrotas, muitos prejuízos, perda de vários direitos, né, e tínhamos representantes, supostamente. Mesmo que nos chamando de classe baixa, mesmo que, né, nos dizendo que nós antigos éramos cachaceiros, né, mas tínhamos representantes. Obrigada. E perdemos direitos. Obrigada. Vamos então zerar o cronômetro e a gente vai agora para as nossas considerações finais. O senhor pode complementar sua fala, então. Nós começamos as considerações finais com o subtenente Oliveira, do Patriota. Pode começar. Bom, agradecer a oportunidade, até porque iniciante, como eu sou na política, como esse ativismo e tal, poucas portas são abertas, tá? Eu falo bem... poucas portas são abertas para mim, a imprensa, em geral, poucos lugares abriram. A Praça que abriu, o Geraldo Salvador lá em Tubarão também abriu, o Mexicano da Jovem Pan abriu. Então são 3 de milhares, 3 que abriram as portas para mim para poder fazer a minha campanha, ou falar, ou mostrar quem eu sou. Então quero agradecer aqui, né, a Praça por essa abertura. Não é fácil. A política não é fácil. Eu estou sentindo na pele a dificuldade, até porque, como eu falei, eu não entrei na política para ser igual aos outros. Não quero, nem quero. Quase desisti da minha campanha, por não concordar com os acordos. A minha campanha está sendo feita por mim e pela minha esposa, apenas. Não tenho mais assessores, não tenho mais nada. Ela que faz a minha arte, e ela que entende mais de internet que eu, ela que me ajuda. Então nós estamos quase avulso fazendo a campanha. Mas, claro, é importante pedir o voto, claro.
quero que votem em mim, se possível, se te acharam interessante, se acham, votem em mim, né? Também, como assim, os colegas, se merecerem, também podem. Mas, como ativista político, eu tenho uma coisa muito mais importante para falar, tá? Sobre o Brasil. Não vamos deixar o Brasil voltar ao que era na mão da esquerda. Por favor, pensem nos seus filhos. A não ser que você seja favorável, por exemplo, à liberação de droga. A não ser que você seja favorável, por exemplo, a banheiro único, onde eu tenho uma filha de 16 anos e que eles querem botar um banheiro único para todo mundo, uma irmã junto com a minha filha. Eu não vou aceitar isso. Se vocês querem isso, aí é o problema de vocês. Mas vamos lá. Aproveitando esse espaço, como ativista político, estou pedindo, tá, para vocês pensarem nisso aqui, ó. Esse homem merece os seus votos. Bolsonaro merece o voto de vocês. Pensem no Brasil, pensem na geração que está vindo, pensem nos seus filhos, pensem nos seus netos. Acompanhem as internet, saiam, parem de assistir imprensa que não apoia o Brasil, né? Rede Engodo, e assim vai, né? Parem de assistir, vamos lá, vamos se esclarecer, vamos acompanhar, a internet está facilitando, está mostrando, acompanhem a Argentina, acompanhem a Venezuela, acompanhem. Como ativista político, eu peço aos senhores, não deixem o Brasil cair na mão da esquerda, por favor. Nós temos filhos, netos, uma geração que depende de nós. Então, novamente, não votem errado no dia 2 de outubro. Pensem nas gerações que estão vindo e dependem de nós, né? Assim como a Prasc luta pelos praças, nós, como deputado, devemos também lutar pelo praça e principalmente da reserva, como eu falei, em novembro a gente teve aquela humilhação da linear, o Nobre estava ali também, acompanhou, né? Nós não tivemos êxito na linear, que era o mais justo para todos, tá? Então tá, eu não vou usar o tempo todo, eu quero agradecer e pensem bem, sejam conscientes no voto no dia 2 de outubro. Muito obrigado. Tá bom. A gente agradece aí ao candidato subtenente Oliveira e a gente passa então para o sargento Nobre para suas considerações finais. O senhor tem 5 minutos a partir do cronômetro. Já vamos ele avisar aqui. Cronômetro acionado. Pode começar. Quero agradecer a todos que ficaram ligadinhos com a gente, né? Com certeza é a melhor forma de conhecer os candidatos, é essa oportunidade da gente falar, vocês conhecerem a gente. Entre lá nas nossas redes sociais, Instagram, @Sargento Nobre. Eu fico contente quando eu recebo ligações, recebo WhatsApp, recebo mensagens no Instagram de policiais. Eu sou de Joinville, né? Estou há 30 anos praticamente em Joinville. E quando eu recebo de policiais do Oeste, Meio Oeste, do Vale, do Sul, dizendo assim, eu não te conhecia, te vi em alguns grupos e a gente foi lá te investigar, fomos lá te ver o que você era, o que não era, e só tivemos boas informações. Tiveram policiais que falaram para mim, eu liguei para amigos meus que trabalharam contigo lá em Joinville e só tivemos ótimas informações. Então, faça isso, né? Vai saber em quem você está votando. Não vote por acaso, né? Investigue o seu candidato, saiba em quem você está votando. E nosso desejo é chegar lá para ser o seu funcionário, porque o deputado, ele não é patrão, ele é funcionário. E hoje a gente vê muitos deputados achando que são patrões, e ele não é patrão, ele é funcionário do povo, ele é funcionário quando ele está representando uma classe como a nossa, ele é funcionário da classe, mas ele nunca é patrão. O meu WhatsApp está disponível, tenho certeza que eu sendo eleito não farei como outro fez aí, que no outro dia já trocou o celular e nem responde, né? Nem dá retorno quando o pessoal precisa, né? Então, com certeza, a minha linha vai estar direta. E eu penso o seguinte, nós temos que chegar lá para batalhar, né? Grau acima é uma prioridade, nós já falamos, tem policiais aí ganhando como soldado, como cabo,
A gente sabe que é difícil, o custo de vida está muito alto. Hoje praticamente tudo subiu. O mercado hoje é um absurdo. Então eu fico imaginando ali se não houver logo, né, essa reposição. A questão das 4 vezes, também é uma coisa de imediato. Eu disse, o governo teve oportunidade, praticamente até o subtenente está dentro da 254, praticamente. A diferença é mínima, do coronel até o subtenente. Ficou longe da onde? Do primeiro sargento até o soldado. Então, não está difícil. Precisa ter boa vontade, precisa ter alguém que brigue por isso. Também queremos trabalhar junto com quem for eleito deputado federal para negociar essa questão da isenção do imposto de renda. Em outros países, o policial ele tem vários benefícios. Ele tem benefício de imposto de renda, ele tem benefício para comprar veículos 0 km, ele tem benefício para financiamento de casa, ele tem um monte de benefícios. Por que nós não podemos ter no Brasil? Por que não podemos? É a única profissão que você entrega a sua vida de contrapartida, é a única. Quantos amigos nossos ficaram pelo caminho nos meus 27 anos de polícia? Quantos ficaram? Inúmeros. Então, nós temos que ter algum benefício também. As viúvas, né? As viúvas, é injusto. A pessoa hoje está recebendo menos do que teria direito. O pessoal que tem doença, moléstia, o pessoal trabalhou com frio, com fome, com salário baixo, tendo vários problemas de estresse, desencadearam doenças gravíssimas, e hoje não consegue ter o suporte financeiro. Nós precisamos ter esse suporte financeiro. Apoio psicológico. Nós temos ainda policiais cometendo suicídio. Nós não podemos ficar dessa maneira, de braços cruzados. Nós temos que trabalhar para que tenha prevenção ao suicídio. Nós temos que fazer um trabalho preventivo. Nós temos que fazer visitas. Nós temos que trabalhar de forma que o policial lá se sinta querido. Eu, quando assumi o comando do posto 18, você pode perguntar para os policiais da reserva, o posto já tinha 20 anos. Eu criei um grupo de WhatsApp do pessoal da reserva. Eu chamei o pessoal da reserva, falei, pessoal, vem aqui no posto, vem tomar um café comigo, vamos dar risada, vamos lembrar do tempo que você estava na ativa. Porque teve gente que falou assim, pô, que bom que lembraram dos velhinhos, que bom que lembraram da gente, até que enfim alguém lembrou da gente. Então faz toda a diferença esse apoio psicológico. Também essa questão do CETISP, como eu disse, não é justo, a pessoa trabalha 100% e ganha 30%, não tem lógica. Eu não vou fazer promessas que sejam impossíveis. Eu sei que tem gente prometendo até promoção para o CETISP. Se for possível, de alguma maneira, conseguir, nós vamos ver. Mas eu não vou ficar prometendo coisas impossíveis. Né? Nós temos que ver até a questão do grau acima, porque em outras polícias, o grau acima, o policial era promovido. Então nós temos que ver isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, candidato. Candidato Sargento Amaury Soares, as suas considerações finais. Nós vamos zerar o cronômetro aqui. E o senhor tem 5 minutos, então, para responder. Pode começar. Certo. Nós temos uma história de lutas a ser apresentada, a ser rememorada, a ser comemorada e ser defendida. Inclusive, a maioria das conquistas que nós tivemos nos últimos 20 anos, 21 anos, foram conquistas nas quais a gente estava na frente. A gente estava à frente. A nossa representação, inclusive os nossos mandatos, que tivemos no passado, né, como deputado estadual entre 2007 e 2014. E nos últimos anos, faz 8 anos que eu fui para a reserva, imaginando que poderia viver a reserva, né, e que tudo seguiria o seu curso. E nós vimos que nós tivemos diversos prejuízos, diversas perdas de direitos justamente nesse tempo. Essa é a motivação principal pela qual a gente está voltando a ser candidato. Estou me candidatando, inclusive, para dizer que a nossa classe precisa de uma representação mais autêntica, mais direta, mais ligada, mais vinculada no cotidiano e no dia a dia dos anseios e das necessidades da nossa classe. Nós precisamos valorizar o CETISP. Nós precisamos revogar o 14% de confisco, né? Confisco de 14% do salário que o governo do estado, através do IPREV, tem feito contra todos os policiais e bombeiros da reserva e contra todos os servidores e servidoras aposentados do estado de Santa Catarina. Nós precisamos continuar lutando por justiça salarial, por dignidade na carreira,
por respeito e dignidade a todo ser humano que vive do esforço do seu trabalho. A nossa candidatura é uma candidatura para restabelecer a representação dos praças, a representação da nossa classe na Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui falando da possibilidade real de voltar a ter um deputado estadual que dialogue e que ouça todo dia quais são as demandas e as reclamações principais das nossas bases. Nós precisamos unificar os servidores e as servidoras estaduais para construir uma database em que qualquer que seja o governador, seja obrigado a todo ano a pelo menos repor a inflação do ano anterior. Como foi falado aqui pelo colega, toda empresa particular tem essa obrigação legal. Por que o governo do estado não faz isso? Por que o governo do estado, inclusive composto, governadores e secretários por servidores de carreira do estado, não fazem uma coisa tão óbvia, né? Repor a inflação, mas poderia ser inclusive mais justo, repor o crescimento da economia do ano anterior. Porque todo mundo que trabalhou ajudou a construir aquela riqueza a mais e precisa participar, né, da distribuição dessa riqueza. Continuar lutando pelo cumprimento do artigo 27 da Lei 254. Continuar falando desses assuntos. Continuar defendendo o direito de quem trabalha. Continuar defendendo o pequeno agricultor que produz alimento, a produção de alimentos. O estado de Santa Catarina tem bastante, no Brasil também tem, os pequenos agricultores, agricultura familiar. Respeitar a família, a agricultura familiar. Produz a maioria dos alimentos que o povo brasileiro come. E tem muito pouco incentivo. Precisa ter seguro agrícola. Precisa ser valorizado. Precisa ter mais segurança também. Né? Uma segurança que efetivamente proporcione essa segurança. Né? A nossa candidatura, reiterando, é uma candidatura para eleger um deputado estadual no estado de Santa Catarina. Um deputado estadual que efetivamente represente a nossa classe, que efetivamente esteja à disposição de ouvir, que esteja disposto a dialogar com qualquer que seja o governador que esteja no Palácio do Governo, mas que saiba reivindicar, saiba organizar, esteja à frente das manifestações, esteja junto com a Prasc, fazendo as representações nas assembleias da Prasc, nas assembleias dos praças, organizando e ajudando a organizar, se colocando à disposição do movimento legítimo da nossa categoria e de todas as categorias do serviço público do Estado e da classe trabalhadora do Estado de Santa Catarina. É a isso que nós nos propomos, a nossa candidatura é para valer, é para eleger deputado, né? Peço o seu voto para deputado estadual em Sargento Amaury Soares, o número 50580. Essa é a forma da gente voltar a ter uma representação autêntica na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigado, obrigado à Prasc. Obrigado, candidato. Bom, a gente reforça aqui o objetivo do programa, que é apresentar, então, os candidatos, as suas ideias, propostas na defesa dos interesses dos praças. E nós solicitamos aí que os candidatos aos cargos de deputado estadual, federal, interessados em participar, que realizem o preenchimento do formulário que está disponível no nosso site, também nas nossas redes sociais. A gente agradece muito a participação de vocês três aqui, Subtenente Oliveira, do Patriota, Sargento Nobre, também do Patriota, Sargento Amaury Soares, do PSOL. A gente lembra ainda que reforçou o convite aí também para as entrevistas para os candidatos ao Senado e ao governo do Estado, onde também vai então ser entregue essa carta de reivindicações. A gente ainda não conseguiu terminar aí as artes, mas a gente já tem programado aqui para terça-feira, do dia 13, às 10 horas, nós vamos ter um candidato a governador aqui, o Odair Tramontini. E também ainda na terça-feira, na parte da tarde, nós vamos ter aqui 3 candidatos, um candidato a deputado federal, o Zeca Bombeiro, e os candidatos a deputado estadual, o Sargento Luizinho e o Sargento Estoclosa. Estarão aqui, então, na terça-feira, um dia cheio, bastante de atividades, e a gente aí, durante a semana, a gente vai, a partir daqui a pouquinho, já vamos estar divulgando nas nossas redes sociais, e durante a semana também, os próximos candidatos também estarão aqui, que fica aberto, então, o convite, já foi estendido esse convite a todos, e a gente tem aberto aqui, né, então, esse espaço para todos.
Então, mais uma vez, agradecemos, desejamos muito boa sorte a todos vocês e é isso. Então, encerramos a nossa transmissão por aqui. Voltaremos com o nosso programa na terça-feira, às 10 da manhã. Então, teremos candidato a governador aqui, Odair Tramontini, tá bom? Então, participem aí, ouçam as propostas. E é isso aí, então. Uma boa tarde a todos.